Olá, olá, eu sou Carolina Félix, advogada em Portugal e no Brasil, e hoje eu vou conversar sobre um assunto que vocês muito me perguntam. Carol, eu sou casada, moro em Portugal e quero me divorciar. O que eu faço? Eu posso fazer o divórcio em Portugal? Essa é uma pergunta muito frequente aqui no escritório e eu percebo que as pessoas têm muita necessidade de ter esse conhecimento. Qual é o conhecimento? Se você é estrangeiro e um dos cônjuges mora em Portugal, é residente em Portugal, o último domicílio do casal foi em Portugal, não há filhos menores, ou os filhos menores moram em Portugal, inclusive o domicílio para a realização do divórcio é Portugal. Muitas vezes perguntam, mas eu realizei meu casamento no estrangeiro. Vim para Portugal, moro em Portugal, morava com meu ex-marido em Portugal, não tenho filhos e quero me divorciar em Portugal. Portugal é o local correto para você fazer o seu divórcio. E tendo filhos, a gente precisa observar o domicílio das crianças para a realização do procedimento, por exemplo, de divórcio. Então, é muito possível a gente realizar. Claro que, para a realização de um divórcio em Portugal, a gente precisa analisar alguns documentos, alguns requisitos, a viabilidade de realização do procedimento no sentido de se o casal vai continuar a morar aqui, se um vai voltar para o país de origem, se há filhos menores, se os filhos menores vão voltar para o país. Então, tem alguns requisitos específicos, eu não vou falar das especificidades que a gente precisa analisar, mas pode ser, sim, realizado um divórcio de estrangeiros que casaram no estrangeiro e moram em Portugal. Então, esse é o recado que eu queria deixar hoje aqui para vocês, porque vocês me perguntam bastante. E aí, o checklist é a certidão de casamento, se for, por exemplo, no Brasil, a certidão de casamento de INTTO precisa ser apostilada, a gente precisa também solicitar as certidões de nascimento dos ex-cônjuges, e se tiver filhos, a gente precisa providenciar também toda a documentação dos filhos para anexar no processo. Uma outra coisa que a gente precisa colocar aqui também, é possível a gente fazer o divórcio e depois realizar a partilha, a divisão de bens. Aqui em Portugal, a gente pode realizar esse procedimento e, a posterior, realizar a partilha. Um outro ponto também que difere bastante, em especial para os casais brasileiros, é que é possível a gente fazer o divórcio extrajudicial, mesmo que a gente tenha filhos menores desse casal. Então, se o casal que vai se divorciar tem filhos menores, aqui em Portugal é possível que esse processo seja feito de forma extrajudicial, inclusive com relação à guarda e alimentos dos menores. Então, a gente precisa entender que os sistemas são diferentes. Se a gente comparar, inclusive, o sistema brasileiro com o sistema português, há grandes diferenças nesse processo de divórcio. Por isso, é muito importante você procurar um advogado, explicar para ele quais são suas intenções, as características do seu divórcio, o que há de envolvimento nesse processo, para que a gente consiga perceber qual é o melhor caminho. Depois de realizar o divórcio, depois que você realiza todo o processo de divórcio, seja extrajudicial ou seja em tribunal em Portugal, se o seu casamento foi realizado no estrangeiro, você precisa validar o casamento nesse país de origem. Então, vamos levar em consideração o Brasil, porque fica mais fácil, mas isso serve para as outras nacionalidades também. Mas se você realizou o seu casamento no Brasil, você faz o divórcio aqui. Se você, por exemplo, fizer o divórcio aqui e existir menores, o trâmite, já que aqui é extrajudicial, pode ser feito extrajudicial o divórcio. Se houver consenso, acordo entre as partes. Claro que se tem litígio, briga, não tem como a gente fazer extrajudicial. Mas se tem consenso com relação aos menores, tudo, pode ser feito aqui de forma extrajudicial. E aí é uma economia, porque ir para tribunal, digamos assim, no Brasil, se por acaso o Brasil fosse competente para fazer esse divórcio, lembrando que quando há menores, a gente tem que olhar para saber onde processar o divórcio, qual é o domicílio do menor. Então é importante a gente ter isso em consideração. Mas se for Portugal, depois é preciso que você faça a validação no Brasil desse seu divórcio. Então, assim, o que eu queria trazer hoje é que, ao invés da gente partir de informações, às vezes, na internet, sem muitos aprofundamentos jurídicos, é importante que você procure um profissional para que ele consiga te abrir essas possibilidades. Muitas vezes, o profissional vai olhar para a sua situação
e tentar resolver da melhor forma, inclusive da forma mais econômica, como eu acabei de dizer. Se você tem menores, os menores vivem em Portugal. Há a possibilidade de a realização de um divórcio consensual, amigável, de forma extrajudicial, que a princípio é muito mais econômico do que você ir a tribunal, mais econômico, mais rápido, né? Porque o tribunal no Brasil demora um pouco mais. Então, tudo isso o advogado vai analisar, se tem, se não tem menores, se é possível já fazer a partilha de bens, se os bens, como é que os bens estão, ou se vai deixar para um momento posterior, como é que tudo isso vai proceder. Então, a minha dica de hoje é essa: eu vejo muitos clientes deixarem para depois esse processo de divórcio por achar que efetivamente só pode ser feito no Brasil, porque realizou, por exemplo, seu casamento no Brasil, e acabam deixando para depois, lembrando que se não for dissolvida a união, vocês continuam como casados, entre aspas, sócios, né, daquela vida matrimonial, e aí a questão de bens, em especial, a depender do regime de bens que o casal tenha, ela continua a persistir. Então é importante que vocês se organizem as burocracias, a lista de documentos, se você for estrangeiro, por exemplo, se você for brasileiro, é basicamente essa, o assento de nascimento das partes, que é a certidão de nascimento, como eles chamam lá no Brasil. A gente vai precisar também a certidão de INTR-TU do casamento. Os documentos estrangeiros brasileiros precisam ser apostilados. A apostila é aquela validação que dá a validação do documento brasileiro em Portugal, se chama apostilamento. Então, a gente precisa do apostilamento. E a partir daí, desses documentos principais, a gente vai ter que juntar comprovativo de residência, ou barra, como chama aqui, comprovativo de morada. A gente vai também ter que, se tiver um advogado assistindo, a gente precisa efetivamente fazer uma procuração. Tem um requerimento aqui em Portugal que você precisa preencher, na entrada na conservatória. Então, tem todo um checklist, mas não é muito mais do que isso, para fazer esse processo. Contudo, é bom negociar, tentar fazer um acordo. O litígio é sempre um movimento um pouco mais desgastante para as partes. Então, se vocês puderem conciliar para realizar esse procedimento de forma extrajudicial, muitas vezes isso é muito melhor para as crianças, e há crianças envolvidas, inclusive para o casal. É isso que a gente tenta realizar aqui no nosso escritório. Se você quer realizar o seu divórcio, procure um advogado que possa te ajudar, em especial se você realizou seu casamento no estrangeiro, você é estrangeiro e mora em Portugal, é importante que você procure um advogado para que ele possa te orientar nesse caminho. A gente vai deixar aqui embaixo o link para vocês agendarem um horário gratuito com a nossa equipe, é mesmo gratuito o horário, para contar um pouco da sua história e a gente perceber se a gente consegue te ajudar e olhar os requisitos para a possibilidade de realização do seu divórcio aqui em Portugal. E a partir dessa triagem gratuita, a gente consegue perceber se a gente consegue te ajudar nesse caminho ou não. Vou deixar também aqui embaixo nosso e-mail e pode também, através do nosso e-mail, pedir mais informações, contar seu caso, que a gente entre em contato para personalizar o seu caso e entender se ele se encaixa em uma dessas hipóteses de um divórcio mais célere, econômico e eficiente. Espero ter ajudado.